Primeiramente, eu me chamo Maria Arlete Pereira, Maria Arlete, e sou bibidiana do curso de Física, e irei resolver algumas questões sobre Física Moderna, do Enem, de algumas questões do Enem anterior. E primeiramente, para falar da Física Moderna, precisamos entender o que é a Física Moderna. Física moderna é a denominação dada ao conjunto de teorias surgida no começo do século XX, principiando com a mecânica quântica e a teoria da relatividade, certo? E as alterações no entendimento científico daí decorrentes, bem como todas as teorias posteriores. De fato, dessas duas teorias resultaram drásticas alterações no entendimento das nações do espaço e o tempo, medidas e causalidade, simultaneidade, trajetória e localidade. Então, iremos começar a resolver algumas resoluções de questões do Enem anterior. E uma questão de 2017 do Enem, que ele fala sobre o avanço científico e tecnológico da física nuclear. Permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decanhamento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada. Por exemplo, no tratamento de câncer, a aplicação citada no texto se refere a que tipo de radiação? A radiação beta, a radiação alfa, o gama, o raio-x ou ultravioleta? A resposta correta se refere a tipo de radiação gama. Por quê? Porque o texto se refere à radiação gama, visto que possui alta penetração nos tecidos humanos, que ele tem uma alta frequência de penetração no nosso corpo humano, certo? Sempre temos que observar o texto. Em 2013, em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acoplada cada uma a um termômetro no ponto médio de distância entre as garrafas. Você pode observar a garrafa branca e a garrafa preta. No ponto médio de distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente, a figura na imagem. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Aí, o que ele quer saber? Enquanto a lâmpada o que aconteceu enquanto a lâmpada permaneceu acesa? B. Após a lâmpada ser desligada e atingir equilíbrio térmico com o ambiente, o que aconteceu? C. Menor no aquecimento e igual ao resfriamento. D. Maior no aquecimento e menor no resfriamento. E. Maior no aquecimento e maior no resfriamento. A resposta correta é a E, a letra E. Por quê? Porque o preto é a combinação de todas as cores do espectro luminoso, fazendo com que ele absorva todos os espectros. Logo, a garrafa preta observa com maior velocidade a energia radiante, sendo assim fazendo variando a temperatura também maior e aquecendo mais rápido. Então, a emissão da energia absorvida pela garrafa preta também é maior, fazendo com que o resfriamento também seja mais rápido. Em 2016, que é o Enem de 2016, pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mutantes encontrados na Sibéria que tiveram sua idade de 28 mil anos, confirmada pela técnica carbono 14. A técnica da datação apresentada no contexto só é possível devido à proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos, decomposição do carbono 12 presente no organismo após a morte. C. Fixação maior do carbono nos tecidos de organismo após a morte. D. Emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismo após a morte.
E transformação de carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. A resposta é a letra A. Por quê? Quando o indivíduo morre, dá-se início a redução da quantidade de carbono 14 por conta da sua transmutação. Então, quando ele morre, ele vai perdendo uma quantidade de carbono, entendeu? Ele vai diminuindo, vai reduzindo, entendeu? Agora, a próxima questão. No Enem 2016, vocês têm que sempre observar essas figuras, essas imagens, certo? Em 2016, os raios-x utilizados por diagnóstico médico são uma radiação ionizante, certo? O efeito dessas radiações ionizantes é um indivíduo dependente. Indivíduo depende basicamente toda da dose absorvida, do tempo de exposição, da forma da exposição. Conforme relacionado no quadro, os raios-x utilizados para diagnóstico médico são radiação ionizantes. Para um técnico radiologista de 90 quilos que ficou exposto por descuido durante 5 horas a uma fonte de raio-x cuja potência é de 10 milijoules por segundo. A forma dos sintomas apresentados, considerando que toda a radiação incidente foi absorvida, e verifica a imagem. Essa imagem. Primeiro, o DL50. O que acontece no DL50? De 4 a 4,5 joules quilo, que acontece a morte de 50% dos indivíduos irradiados. B, cerebral. Por isso, sempre bom você observar o quadro. Cerebral é maior do que 10 joules por quilo, que é a morte em poucas horas. C, pulmonar. O que acontece no pulmonar? De 8 a 9 joules por quilo, que é insuficiência respiratória aguda, coma e morte de 14 a 36 horas. Inflaclínica, menor de que 1 kJ, é a ausência de sintomas. C, as reações gerais de 1 a 2 joules por quilo, que as astênias, náuseas, vômitos de 3 a 6 horas após a exposição. Então a resposta correta é a E, reações gerais. Então, para nós termos esses resultados, né, eu fiz uma conta básica, só que eu já coloquei aqui para vocês entenderem. Primeiramente, nós iremos transformar horas para segundo. Como faremos? 1 hora é igual, é a mesma coisa que 360 segundos, 3.600 segundos. 5 horas é o que nós queremos saber, x em segundo, que x é igual a 18.000 segundos. Agora iremos calcular a quantidade de radiação adquirida pelo técnico de 90 quilos. Lembrando sempre que 10 milijoules é a mesma coisa que 0,10 joules. Então, para fazermos esses cálculos, precisamos colocar 0,10 joules, que é a mesma coisa de 1 segundo. X joules é o que nós queremos saber, que é igual a 18.000 segundos. X é igual a 180 joules. Então, iremos calcular a radiação recebida pelo técnico por quilo. Observa isso. 180 joules, então temos 180 joules para 90 quilos. X joules é o que nós queremos saber, que é 1 quilo. Então, o resultado final de X que nós estávamos procurando é igual a 2 joules por quilo, entendeu? Sempre, primeiramente, temos que observar quanto é 10 milijoules, temos que transformar horas em segundos e assim por diante, para chegarmos no resultado final. E obrigada, meu nome é Arlete, e obrigada pela compreensão de vocês. E boas provas.